Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, glória a Deus. Como vocês estão? Glória ao nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus mais uma vez. E uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Quando ouvimos palavras de homens, podemos até ouvir e depois esquecer. Mas a palavra de Deus, mesmo quando esquecemos, trabalha em nós, porque nós a recebemos. Amém? Qual o propósito de recebermos a palavra de Deus? É para que possamos nos exaltarmos uns sobre os outros, dizendo: eu sei isso, você sabe isso e aquilo. Você sabe o que vai acontecer no final dos tempos? A Bíblia diz que vai acontecer isso e aquilo. Sabia que a Bíblia diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Mas o objetivo para nós recebermos o conhecimento de Deus é como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o resultado de todo o estudo bíblico é para conhecermos o Senhor por revelação. Posso ouvir um amém? Amém? Isso é tão precioso, igreja. Eu oro para que isso aconteça conosco. Acima de todas as coisas, de todos os ramos de conhecimento neste mundo, a Bíblia diz que o objetivo é esse. Isso, Paulo fala para a igreja de Efésios, que era considerada uma igreja espiritualmente muito rica, entre as igrejas do Novo Testamento, e também a carta de Paulo aos Efésios é considerada como uma carta muito espiritual, certo? E a primeira coisa que Paulo pede é que Deus dê a eles o espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele, para que eles o conhecessem de coração. E se o conhecermos assim, será para sempre. E nós estávamos mortos. Amém? Mas então, quando nós recebemos essa revelação maravilhosa de Cristo, isso até nos humilha, porque nos faz sentir como, sabe, sem Deus não somos nada. Tudo que temos, nossa posição, nosso trabalho, nossa família, o amor que desfrutamos tanto, amém? Qualquer tipo de bênçãos na nossa vida, é tudo pela graça de Deus. Falamos tanto da graça, mas não compreendemos como ela, na verdade, funciona. Agradecemos pela comida. De vez em quando eu paro e olho para a comida, desde que não seja uma sopa ou coisa assim, mas uma comida muito boa, sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor e digo: Senhor, sem a tua graça, eu não seria capaz de comer isso. Alguns olham para a sua comida e se lembram de como era antes, quando tinham um bom apetite, mas agora por causa de uma enfermidade não podem comer. E gostariam de comer. Alguns têm que evitar pimenta e quero te dizer que Deus quer o melhor para você. Porque alguns têm até algumas enfermidades, sérias doenças. Não pode ingerir comida apimentada. Olha, você precisa ser curado. Agora mesmo. Ok, tenho pena de você. Sinto até compaixão por você. Amém? Então, mas sabia que até mesmo temos que olhar para a comida e pensar que tem pessoas que não têm comida para comer. Às vezes digo para o Justin, ok? Que tem pessoas que não têm tablets. Alguns não têm esses privilégios. Parece que ele não entende ainda com 5 anos, certo? Ele só olha para mim e olha para baixo de novo. Mesmo assim, eu paro e penso comigo mesmo: sem a graça de Deus, não teria essa comida para comer. Para mim, isso é graça. Não é só agradecer. Amém, igreja? É bom para nós nos lembrarmos que nossa família e tudo que temos, tudo existe por causa da sua graça. Amém? Nos esquecemos de onde saímos e não sabemos para onde estamos indo. O Senhor nos ama, igreja. E às vezes não nos lembramos que todos temos níveis diferentes de orgulho. E de todos os pecados, sabe? O pior tipo de pecado na Bíblia que eu vejo é o do orgulho. Amar estar em eminência. Se achar importante faz com que todos os tipos de classes de anjos sejam ruins. O orgulho faz algo do homem que não é nada, sem Deus, e Cristo, que é tudo e se fez nada, se tornar um nada. Parece que não precisamos de Deus, quando na verdade deveríamos dizer que nós não confiamos em nós. Deus, nós confiamos em Ti. Se o Senhor não fizer, muito menos nós. Se o Senhor não nos der, não podemos possuir nada. A oração
é depender de Deus. Nós que entendemos a graça e que dizemos, não confiamos em nós mesmos, oramos pelos nossos filhos, oramos por todos os nossos parentes e amigos, nossos pais, oramos pelos colegas e também pela nossa igreja e pela nossa nação. Se oramos assim, só Deus pode abençoar, e o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Amém? Se Deus nos ouvir, aquilo é nosso. Amém? Dependemos dele. E orando, use palavras simples, igreja. Use palavras que vêm do coração. Saiba que as palavras de Daniel foram boas para ele, as de Abraão foram boas para ele, de Jacó também. Você não precisa copiar as palavras deles, você precisa do Espírito. E aquela sensação que eles usaram para expressar aquelas palavras. Deus não quer que você ore orações técnicas. Eu sei que tem livros que falam sobre técnicas de oração e eu já li alguns. E já até orei assim. Mas não deve ser assim. Só você pode orar aquilo que Deus coloca no seu coração. Seja direto com Deus. Se você quer que Ele abençoe seu filho com alguma coisa, você está preocupado com alguma área do seu filho, por algo que ele se interessou, ore especificamente sobre aquela área usando palavras simples. Se você entender a graça e entender que o esforço humano é em vão, do esforço próprio, você vai orar o tempo todo. Não precisa de ambiente, você pode dirigir e orar, e quando estiver dirigindo, ore e vigie. Ok? Glória a Deus. Você está entendendo? Eu quero falar sobre algumas coisas que falam sobre quando estamos no momento da vida e estamos sempre batendo contra a parede. Parece que, em dado momento, você não está recebendo o que deseja. Você está pedindo para Deus te abençoar. Você confessa o favor de Deus, certo? Declarando bênção sobre a sua vida e não vê nada acontecer. Existem experiências que atravessamos que nos faz sentir que não há favor nessa área particular, porque nada está acontecendo. Talvez Deus está dando mais favor do que você pensa. Está te levando para um nível maior. Amém? E uma porta fechada pode ser uma bênção de Deus. Eu me lembro que quando antes de namorar a Wendy, eu tinha outra namorada. Quero falar isso caso ela esteja assistindo. Certo? Eu a amava de todo o coração. Eu a amava e não pensava em ninguém mais, eu realmente a amava. E pensei até mesmo que ninguém mais seria bom para mim, certo? Eu tinha encontrado a pessoa amada, certo? Eu queria até me casar com ela, mas ela não era boa para mim, era perfeita para alguém mais. E ela deve ter encontrado alguém. Ok? Mas quando estávamos namorando, eu estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Mas ela não gostava da minha vida ministerial, da minha vida pública. Eu tinha sido consagrado ao ministério naquele tempo. E às vezes pregando eu apontava para uma direção e ela me perguntava por que você apontou para aquela direção. Será que tinha uma garota por ali? Sabe? E era muito difícil, eu tinha que ficar me explicando sempre, que eu prego sempre assim. Eu tinha que ficar sempre me explicando para ela e ela não gostava de estar com as pessoas, não gostava de falar com o povo. E ela é maravilhosa, mas não era a pessoa para mim, você entende? Nada errado com ela. Nada errado com você. Se estiver assistindo. Mas deixe-me falar isso. Eu estava disposto, por causa do amor por ela, até mesmo a desistir de tudo. E começar uma nova carreira se eu pudesse, certo? Só por ela. E eu disse para ela que deixaria de ser pastor, porque a amava. Posso dizer até que naquele momento eu a amava mais do que amava o Senhor. Ok? E eu estava preparado e ela sabia muito bem disso. Eu pensei que eu teria mais paz se eu não fosse pastor. Você pode imaginar isso? Se eu não fosse um pastor, sabe? Eu não podia ver o impacto que Deus tinha para mim no meu ministério. E eu estava disposto, eu quase cheguei a este ponto. E então, um certo dia estávamos brigando como sempre, sabe? E uma das coisas que eu não conseguia até mesmo compreender com a minha mente é que, por que brigávamos sempre? Todo casal tem suas brigas. Mas por que brigávamos tanto? Era a maneira de Deus de construir uma parede. Mas eu tentava quebrar aquela parede, fazer da minha maneira, e nós sempre brigávamos. Um dia eu perguntei ao Senhor e disse, pela graça de Deus eu disse isso. Senhor, é ela mesmo. Certo? Se não for ela mesmo, me ajuda. Tu tens que terminar isso. Por causa do amor que sentia por ela. E num certo dia, quando brigávamos,
Fomos cada um para o seu caminho e fizemos isso antes e sempre voltávamos, certo? Mas dessa vez, quando eu fui embora, eu não voltei mais. Ela pediu a explicação, mas eu descobri que aconteceu algo que me fez ir embora. Eu ainda a amava, não dá para explicar, mas foi me dada uma graça para não voltar. E então, nós terminamos, e depois eu conheci a Wendy mais tarde, certo? E quando conheci a Wendy, meu Deus! Como alguns nem conseguem imaginar algo tão bom assim. Ela é perfeita para mim. Ela foi escolhida. Amém? Ah, querida. Ela está assistindo agora ao vivo. Te amo, querida. E eu até mesmo fui muito realmente impactado, surpreendido. Não tem palavras para descrever como eu me sentia, porque eu pensei que tinha encontrado aquela que eu tanto desejava, mas Deus fez muito mais do que eu imaginava e até hoje sou grato a Deus porque casei com a Wendy. Nada errado com a outra, ok? Ela é perfeita para outra pessoa, mas não para mim. Amém? E conheci a Wendy. E posso te falar que talvez você esteja assim e não consegue imaginar, sabe, que Deus tem algo melhor para você. Deus está tratando de você e é por isso que talvez exista uma parede na sua frente. E talvez por isso você está tentando tanto quebrar essa parede, confessa o favor e participa da Santa Ceia, mas a parede ainda continua na sua frente. Talvez até tenha sintomas no seu corpo que são teimosos. E você toma a Santa Ceia e mesmo assim parece que nada acontece. E você pergunta por que nada acontece. Ok? Você vai ao pastor e diz, pastor, por que nada está acontecendo? Mas uma área que está oculta é que talvez, eu disse talvez porque Deus nunca manda enfermidades. Saiba disso. Jesus andava curando. Ele nunca saía colocando doenças, enfermizando. Ele saía curando. Ele não saía dando doenças. Você me ouviu? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, quando você não está recebendo o milagre que você quer, e você pergunta o que está acontecendo, Senhor, certo? Pergunte ao Senhor, porque Ele quer que você aprenda algo através dessa experiência, amém? Não só fique pensando por que eu não recebo e toma a Santa Ceia, em vez de uma vez eu tomo 5 vezes, então pergunte ao Senhor, Ele vai dizer que é aquela novela das 8 da noite. Deus te ama tanto que Ele não quer que desperdice a sua mocidade e desperdice o seu tempo, desperdice a sua energia, desperdice o seu dia, tudo por causa de uma novela, certo? Ou então por causa de um outro programa, novela americana, novela chinesa, novela japonesa, novela mexicana. Nosso ministério é internacional, você sabe? Então, seja o que for, você pode até dizer que, pastor, o senhor não se importa com isso, mas se importa. Você não pensa que a sua saúde está ligada a isso. Mas Deus nos ama tanto que Ele não permite que passemos por isso. De uma situação controlar você em vez de você controlá-la. Que algo domine a sua vida em vez de você dominar. Deus tem ciúmes, porque Ele te ama. Deus quer você renovado, jovem, vibrante, forte. Ele quer você com muita saúde. Amado, desejo que te vá bem, que tenha saúde, assim como prospera a tua alma, e Deus sabe se você não é capaz, amém, você não consegue, Ele vai te ajudar. Está ouvindo, igreja? Amém? Jó, por exemplo, não sabia que os seus problemas vinham do diabo. E agora eu preciso explicar algo com muito cuidado, caso você me interprete mal, certo? Deus não estava usando o diabo. Deus e o diabo são totalmente opostos. Ok? E Deus não usa o diabo. Mas eu digo isso. O diabo sabe que existem coisas na sua vida que ele pode até mesmo bagunçar. Está me ouvindo? Por exemplo, se olharmos para Jó, olha para o livro de Jó na Bíblia. Eu pensava que o livro de Jó na Bíblia é um livro de decifrar enigmas. Sabe? Você vai lendo o livro e vê tantas perguntas. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E, no capítulo 1, nós vemos Deus dizer que Jó era um homem íntegro, um homem justo. Amém? E o diabo mesmo estava ali, certo? Para começar, na verdade, um projeto para afetar a vida de Jó. Agora,
Deus vai usar situações em que Ele deseja que os seus filhos subam para um nível maior. Deixa-me mostrar o propósito de todos os projetos de Deus para a nossa vida. Deus não envia enfermidades, não manda acidentes para ensinar uma lição, mas Deus vai tratar conosco, amém? Não com doenças ou enfermidades ou acidentes, mas Deus vai tratar conosco, muitas vezes com decepções e até mesmo frustrações. E se você perceber que está sempre frustrado, é Deus tratando de você. Deus está tratando de você e muitas vezes você não percebe que aquele não é o seu ambiente, de uma certa forma, e fica pensando, por que eu estou passando por tudo isso, eu não sei, porque você não quer ouvir a voz de Deus, ei, eu não sei o que é, mas deixe-me dizer isso, Ele faz isso porque Ele te ama. Olhe para o resultado final de Jó, em Tiago, diz assim, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Qual foi o fim de Jó que o Senhor lhe deu? Eu amo isso. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. O resultado final que Deus tem para cada um de nós, escute, é que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Se olharmos a história de Jó, descobrimos que o Senhor restaurou a Jó o dobro do que ele havia perdido. Jó era um homem justo, certo? Ele era um homem moralmente correto e na sociedade ele era considerado como um ancião de respeito naquela sociedade. E quando Jó ouviu dos seus amigos que talvez ele tenha pecado, ele respondeu dizendo, eu era os olhos dos cegos, literalmente essa palavra, olhos dos cegos, eu vestia os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E de repente, encontramos orgulho em Jó. Estava oculto, até o homem mais moral, e que era uma pessoa justa, tinha orgulho oculto. Era isso que Deus queria tirar. Porque Deus sabia que não podia abençoar Jó, além daquele nível de orgulho. Deus queria dar a ele mais, porque nós sabemos isso pelo final da história de Jó, que ele recebeu o dobro do que ele perdeu. Ok? Agora, Jó começou a se orgulhar das suas ações e tudo mais, e Deus falou com ele. De um redemoinho, Deus falou com ele e perguntou, Jó, onde estavas? Porque ele estava dizendo que Deus não era justo, certo? Por me tratar dessa maneira, Deus não é justo de me tratar assim. Então Deus disse, Jó, onde estavas? Quando eu pus os fundamentos da terra. Quando as estrelas da manhã, os anjos, cantaram. Quando as estrelas foram colocadas no seu lugar, elas então cantaram. E agora mesmo a ciência comprovou que as estrelas emitem um som, certo? Um certo tipo de frequência de rádio, e que esses sons estão em sintonia com uma música. Amém? As estrelas cantaram no momento da criação, quando a criação foi estabelecida. Amém? Mas Deus reservou o mais alto louvor para quando o seu Filho, o Criador, veio em carne. E cantaram glórias a Deus nas maiores alturas. Posso ouvir um amém? E Deus disse, onde você estava quando eu fiz o Orion? Porque à noite, quando olhamos para o céu e vemos aquelas 3 estrelas, certo? Numa linha reta. Amém? Sabia que antes dos dias de aparelhos de navegação, aparelhos modernos de navegação, os marinheiros, quando estavam perdidos, olhavam para o alto, e se o destino deles era norte, olhavam, em vez de olhar para Deus, olhavam para o céu à noite e podiam ver o Orion. Eles podiam olhar para o centro daquelas estrelas e encontrar o norte. E encontrando o norte, encontravam sul, leste ou oeste. E podiam chegar ao seu destino, amém? E até mesmo a bandeira da Austrália tem a Cruz do Sul, Cruzeiro do Sul. E eu posso mostrar Orion e também o Cruzeiro do Sul numa noite clara. Posso te mostrar o Cruzeiro do Sul e quando encontramos isso, sabemos encontrar o norte e também encontrar o sul. Dá para achar a sua casa pela cruz. Amém? E Deus disse a Jó, onde estavas quando fiz isso? E olha a resposta de Jó. Jó, o último capítulo de Jó, eu ouvi com os meus ouvidos. Ele disse, Senhor, eu ouvi falar de ti através da pregação de Enoque. Eu ouvi falar de ti, e o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ouvi falar de ti. O meu conhecimento de ti tem sido aquilo que as pessoas têm falado de ti. Eu ouvi de ti, ouvi isso e aquilo, mas agora te veem os meus olhos. Teve uma revelação pessoal. Eu oro em nome de Jesus que o que eu prego e ensino, você não receba somente como
somente como conhecimento bíblico. Mas oro para que você permita que isso toque o seu coração e que permitas que o que falo se torne parte do seu ser. Como a comida que você come se torna parte de você. Amém? Ele disse, ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E disse ainda, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora você vê um contrito Jó. Quando eu falo contrito, eu vou usar a palavra contrição. Por favor, entenda que Deus não quer você enfermo. Deus não quer o seu coração partido. Na verdade, Jesus disse, vim curar os corações partidos. Ele foi ungido para curar os corações partidos. E quando ele deixa você ser quebrado, é para te fazer mais bonito. Quando alguém te ver, não vão dizer, mas vão te admirar e vão sentir que você é uma boa companhia. É porque você passou por esse quebrantamento. Uma criança, quando passa por esse tratamento de quebrantamento, não estou falando de abuso, de prejudicar o seu espírito. Quando as palavras são ditas e a criança é disciplinada, ela se sente quebrantada. Quando eu olho para o Justin e eu falo para ele, chega o bastante, certo? Já está há muito tempo na internet, desliga. E quando ele vem com algumas atitudes, eu digo, eu não quero só que você obedeça, mas espero que obedeça com boas atitudes. E perguntamos para ele o que aconteceu, ele começa a chorar. E então eu permito que ele chore porque só tem 5 anos, mas só pode chorar por um tempo. E se chorar muito, eu digo, você quer que eu traga a senhora Varinha? A senhora Varinha é uma senhora especial na nossa família. Quer que eu traga a Varinha? Certo? Então, veja, se eu não o amasse, não disciplinaria. Você olha para as pessoas do mundo e pensa que eles estão felizes, sabe? E que eles não passam por nenhum problema. Você não sabe. Só está vendo a superfície. Mas para mim, quando apronto alguma coisa, eu vejo que Deus vem se aproximando e ele é mau. Não, Deus te ama. E, sabe? Olha bem, a Bíblia diz que ele corrige o filho que ama. Que ele corrige o filho que ama. Isso sim é amor. Você deve saber que Deus se importa com a sua saúde. Deus deseja que você suba para um nível mais alto. Deus se importa com o seu sucesso. E por isso ele não permite que você seja enganado pelo orgulho ou qualquer outra coisa, porque ele quer você num lugar mais alto, mais elevado. Deus nos corrige porque ele nos ama. Deus corrige o filho que ama. Amém? Em Hebreus 12 diz assim, vamos até o verso de número 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Deus só corrige um grupo muito especial de pessoas. É só um povo privilegiado. Esse grupo especial são os filhos. Filhos de Deus. A palavra no original grego é poios, que quer dizer que são filhos maduros. Quando Deus trata conosco é como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. A palavra correção é do original grego pai daiá, substantivo. Pai do ou é o verbo. Pai é de onde vem a palavra pediatria, pedia. Certo? Doutor de crianças. Então, pai daiá é treinamento de criança. Então, quando pensar em correção, pense sempre em treinamento de criança. Amém? Então, meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Agora, a palavra não desprezes é não menosprezar a correção de Deus. Amém? E não desmais quando por ele fores repreendido. Alguns dizem, eu fui repreendido, eu levei uma repreensão e fui disciplinado. As pessoas repreendem por todo tipo de razão, talvez porque elas são egoístas, talvez até mesmo porque estão com ciúmes de você. Mas Deus nunca vai te repreender, a não ser que precise de correção, porque Ele te ama. Sabe de algo? Sempre aprendemos algo. Às vezes minha esposa fala algo que eu não estou vendo, uma coisa que eu não percebo, e às vezes é difícil aceitar. Mas eu tenho que parar e pensar. E falo comigo mesmo, eu posso tentar me defender ou então aprender, porque eu sei que ninguém me ama como ela me ama. Meus amigos não falam nada, e algumas vezes você tem amigos assim, mas alguém pode estar te traindo, alguém pode estar até mesmo te roubando, até mesmo um sócio seu, e mais tarde você descobre e diz, mas essa pessoa, eu não sabia que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. Eu fico chateado porque era o meu sócio, e o seu amigo, bom amigo, diz, eu já sabia disso. Que tipo de amigo, hein? Amém? Conhece alguém assim? Tenho certeza que sim. Ah, eu não queria falar nada. Não. Sabe? Você não me ama o suficiente. Não o suficiente para me avisar. Mas o marido e a esposa sempre falam, não é? E falam até demais, eu entendo. Mas eles falam, certo? Amém?
Então você precisa parar e pensar um pouquinho. Ou talvez você não é muito paciente. E às vezes pode ser isso. Você tem que parar e pensar que Deus usa como um alto-falante do céu sua esposa. Alguns homens pagam, certo, por algumas palestras em seminários e coisas assim, pagam muito dinheiro e ouvem o mesmo conselho da boca da esposa de graça. Mas quando se trata da esposa, às vezes nós menosprezamos. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Amém? Então eu quero falar isso. A Bíblia diz, a quem o Senhor ama, Ele castiga. É porque Ele te ama. Quando você é corrigido por muitas vezes estar assistindo muita televisão, certo? Novela. E você fica até tarde da noite e não dorme direito. Olha bem, sinta o amor. E no próximo dia as coisas não vão bem, você está cansado e as coisas não saem direito. Não culpe a Deus. Culpe-se a si mesmo e diga, Senhor, muito obrigado por me despertar. Obrigado, Senhor, porque tu queres um novo estilo de vida para mim, porque o Senhor me ama. Sinta o amor. Amém? Amém? Sabe de uma coisa? Deus disciplina e treina as pessoas que Ele ama. Os de alta vocação, especialmente. Eu já experimentei isso e já fiz a minha própria observação. O rei Saul, que Deus não havia escolhido. Deus nunca tratou com ele nunca peregrinou no deserto, morou em cavernas, como alguns fizeram, ele nunca fez. Ele foi direto ao trono. Não houve tratamento. Porque ele não foi escolhido de Deus. Mas Davi, não foi nada fácil para ele, não foi nada fácil. Quando ele foi ungido por Samuel, ele não foi direto ao trono. Olha, ele teve que passar pelo deserto, não é? Amém? Está me ouvindo? Até José, que teve sonhos e sonhos da parte de Deus. E você sabe que Deus o chamou e talvez você também foi chamado por Deus e teve sonhos e visões, mas de repente você olha para a sua vida e vê que está passando por grandes dificuldades e pergunta onde está Deus. Não, José sofreu muito. Foi lançado numa cisterna. Ele pensou que ia direto para o trono, mas ele foi lançado na cisterna, e cisterna é lugar de treinamento de profeta. Alguns de vocês estão agora mesmo passando por treinamento. Deus quer que você seja salvo, mas você vai chegar ao trono. E Davi, porque foi treinado, o povo dizia, bem, somente o que vai para a guerra pode pegar os despojos. Davi disse não. Todo mundo vai pegar o mesmo tanto. Aqueles que ficaram e os que foram. E suas atitudes se tornaram reais, se tornaram de rei, se tornaram celestiais. Os que estavam com Davi sabiam. Ele não precisava de uma coroa, sabiam que ele era rei. Por causa do seu caráter, o domínio próprio, a postura. Tudo isso porque ele passou pelo tratamento de Deus no deserto. Imagina quando ele estava na caverna de Adulão. Vamos dizer que nós vamos agora viajar no tempo. Você assiste muitos filmes assim? Então vamos viajar. Viajar no tempo. Estamos voltando ao passado agora mesmo, com um microfone, e vamos agora até a caverna de Adulão. E Davi estava se escondendo do rei Saul, certo? Ele já tinha sido ungido. Cerca de 1 ou 2 anos ele havia sido ungido. Tinha sido ungido. Na presença dos seus irmãos, pelo profeta Samuel, que derramou óleo sobre ele. Ele ouviu as palavras do homem de Deus dizendo, Deus agora te ungiu, mas agora ele está fugindo. Fugindo como um animal que está sendo caçado. E você o entrevista, Davi? Você é o próximo rei? E Davi diz, eu acho que sim. Mas Davi, Samuel foi até sua casa e te ungiu? Ah, é? E por isso, você deve se alegrar porque vai ser um rei? Então ele olha ao seu redor. Oh, é. E de repente se ouve um grito de um dos seus homens, um dos seus valentes gritando, Ei, gente, escondam-se! Eles estão aqui de novo! Saul e seus homens! E Davi diz, vai embora! Certo? E você então se esconde e pensa, não parece que Deus ungiu esse homem? Isso aqui não parece um palácio? Não parece? Talvez você está passando isso agora, perguntando onde está a promessa, onde está o favor de Deus? O que será que aconteceu? Mas é por causa do favor de Deus que você está aí agora. Deus não vai te abandonar. Ele está te preparando para coisas maiores. Mas nós temos essa mentalidade que Deus é obrigado. Eu tenho favor com Deus. As coisas têm que caminhar bem. Mas há um tratamento acontecendo. Há um tratamento de amor acontecendo. Deus está te preparando para coisas grandes. Se Ele te der 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, certo? E de repente, a sua vida muda. Você não vem mais para a igreja. O problema não é te dar o dinheiro. Mas Ele te prepara antes do dinheiro. Deus te prepara antes da promoção. Para que seja seguro para você construir caráter para aquela posição.
para você não ficar soberbo e ficar dizendo, olha o que eu sou hoje. Deus preparou Davi. Você entende? Deus preparou José de uma forma tal que apesar de todo o poder e tinha os seus irmãos a sua misericórdia, os irmãos que o haviam traído e o haviam vendido e o haviam lançado na cisterna, ignoraram o seu choro e agora os irmãos estavam diante dele e ele falou, com todo o poder que ele tinha, o que ele falou? Venham, irmãos, sou eu, José. Não fiquem tristes porque vocês me venderam. Deus me colocou aqui. Venham, eu perdoo vocês. Perdoo vocês. E choraram. Deus preparou José para coisas grandes, mas Deus preparou seu caráter antes. Você entende? Alguns ganham muito dinheiro, de repente, e divorciam a esposa. Nós vemos muito isso, pessoas que automaticamente ganham muito dinheiro pela loteria e muitas vezes, vemos sempre, como que no final o resultado é ruim. Isso não impede de você prosperar, mas é uma lição que devemos aprender, igreja. Posso ouvir um amém? Agora, porque o Senhor corrige o que ama. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então quero dizer isso. Deus não te corrige com doenças e enfermidades. O resultado da correção de Deus, o resultado final é que você viva. E alguns dizem, mas Deus disciplinou uma pessoa com câncer e a pessoa acabou morrendo. Não viveu. Isso não é correção. A correção traz consigo o resultado que é viver. E essa palavra viver, zaô, no original grego, segundo a exposição de Wein, um erudito do grego, ele diz que a palavra zaô não é só vida espiritual, mas também manutenção da vida material. Ele usa Mateus 4,4, quando Jesus disse, em resposta ao diabo, que o homem não, zaô, vive somente de pão, mas também de toda a palavra da boca de Deus. É usada para desfrutar a vida física. Zaô também é recuperação da vida física do poder das doenças. Zaô é a recuperação da vida física do poder da morte. De fato, lembra da filha de Jairo? Quando Jairo foi até Jesus, a sua filha estava morrendo em casa. Em Cafarnaum, olha o que ele disse para Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e também Zaô, viva. Obviamente que neste momento o coração dela ainda batia, mas ele queria que ela vivesse Zaô, ou seja, recuperasse de enfermidade, até mesmo da morte. Então vamos olhar de novo ao versículo que está em Hebreus. Deus quer que estejamos sujeitos ao tratamento, sabendo que vai ser bom, e sabendo que o resultado final é que, se você estiver enfermo, você vai se recuperar do poder das doenças. Você para de assistir aqueles filmes tarde da noite e você vai ficar mais jovem e as pessoas vão perceber que a sua aparência está melhor, amém? Mas pastor, por que você está falando tanto disso? É porque alguns estão fazendo isso. Uma pessoa me perguntou, por que você sempre fala contra ficar assistindo novelas? Eu disse porque alguns estão assim, até mesmo escravizadas por elas. Coisas pequenas como essas. Pequenos vícios. Mas Deus te ama tanto e não vai permitir que você continue assim. Mesmo que você não se ame, Deus te ama. Me perdoe, Ele te ama. Deus te ama tanto que você pode até mal interpretá-lo. Você pode até ficar irado por um tempo. Ele ainda vai continuar te amando e tratando de você. Davi aprendeu uma lição e sabia que Deus não corrige com doenças. Então aprenda que Deus não corrige. Coloque isso no seu coração. Deus não corrige com doenças e acidentes e tragédias. Certo? Você pode pensar num pai tentando corrigir o seu filho, certo? Falando sobre o perigo de brincar com fósforos. Ele diz ao filho, já que você gosta tanto de fósforos, vem aqui, certo? O fogão está ligado. Coloca a mão do filho no fogo. Começa a queimar e sentir o cheiro de carne queimada. E ele diz, viu o que o fogo pode fazer? E eu fiz isso porque eu te amo. Doente! Tem um lugar que nós colocamos pessoas assim.
E muitas vezes nós pensamos assim de Deus, e nós muitas vezes falamos que, muitas vezes, Deus permite que a correção venha através de doenças e enfermidades. Bem, se Deus está te treinando, por que ir ao médico e tentar se livrar disso? Se você crê, você deve ser consistente. Não, amigo, Deus não corrige com doenças. Jesus sempre saía curando. Jesus nunca saía doençando. E isso não existe, ok? Se você está assistindo, não aprenda essa palavra. Adoençando ou enfermizando. Ele não saía dando doenças. Ele curava, ele saía curando. Ele sempre curava. Posso ouvir um amém? E se é assim, como Deus nos treina? Como Ele nos treina? Veja. Quando comecei a crescer como crente, foi ensinado que isso é ensinado no meio evangélico, aprendemos que Deus não disciplina com doenças e enfermidades, aprendemos? Bem, mas nos ensinaram que Deus treina só com a palavra. Ok? Eu tenho um problema com a palavra somente. Deus treina somente com a sua palavra. Por quê? Muitas vezes, deixe-me falar isso. Eu concordo que a palavra de Deus é número 1, o mais elevado e melhor método para nos treinar. Amém? Estou certo? Mas muitas vezes, o filho de Deus que precisa de treinamento não conhece a palavra. Não estão ouvindo a palavra. Muitos deles nem frequentam a igreja mais. Eles vivem uma vida de pecado e vivem lá fora no mundo, estão nas baladas e nas muitas festas, e eles precisam da correção de Deus. Como Deus vai levar a palavra a eles? Quero dizer que eu concordo que, às vezes, Deus vai permitir que eles encontrem a palavra. Eles ligam a televisão e podem me ver, por exemplo, certo? Na América, em diferentes partes do mundo, e eu vou falar sobre um testemunho que vai te abençoar muito, certo? Um testemunho que veio de uma senhora chamada Lisa, do Arkansas, Estados Unidos. Ela disse, quando eu era adolescente, eu fui batizada e queria ser uma missionária. Mas infelizmente eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu tive uma criança quando tinha 21 anos, mas havia agressão no casamento e eu usava drogas para fugir desses problemas. Eventualmente fiquei viciada nas drogas e fiquei totalmente perdida. E quando minha filha crescia, pude ver que ela estava aprendendo com o meu estilo de vida. Eu vi a necessidade de mudar e abandonei as drogas, mas já era tarde. Minha filha perdeu o bebê quando descobriu que ela estava grávida e falaram para ela que ela nunca mais ia poder ter filhos. A dor e o sofrimento a levaram à heroína e suicídio, mas ela sobreviveu com a graça de Deus. Me senti muito culpada por causa de tudo isso e o peso da culpa ficou muito grande para mim. Uma noite, eu pude assistir o programa do pastor Joseph Prince quando liguei a televisão. Você viu? Deus pode corrigir com a sua palavra. Ele envia a sua palavra. Certo? Por isso temos um ministério de televisão. Nada mais, nada menos. Este ministério vai até lugares que eu não posso ir fisicamente. Em Israel vai até na casa de muitos judeus ortodoxos, eles têm sido tocados. Vai na casa dos palestinos, em Israel. Vai em lugares no mundo inteiro onde eu não posso ir. Amém. E ela disse, a pregação tocou no meu coração e chamou a minha atenção porque eu descobri que Deus é o meu refúgio e eu posso lançar a minha ansiedade sobre Ele. Eu decidi me entregar a Deus em oração e descansar na sua fidelidade. E 1 ano depois, minha filha também experimentou uma mudança de vida. Ela engravidou de novo e deu à luz uma linda e saudável menina. Ela se libertou do vício das drogas. E agora fala de Deus e suas bênçãos sobre a sua vida. E acima de tudo está cheia de vida e amor, coisa que nunca vi antes na sua vida. Minha fé em Deus continua crescendo, enquanto ouço as mensagens do pastor Joseph, não carrego mais o peso da culpa. Minha irmã, que tinha muitos problemas, também se tornou uma crente, depois de ouvir falar das bênçãos de Deus e sua graça na minha vida. Ela agora ora todos os dias. Obrigado, pastor Prince, por pregar o evangelho para muitos que estão perdidos. Ajudou pessoas como eu a descobrir a grande verdade do nosso valor em Cristo. Amém! Glória a Deus! Então, como eu disse, eu concordo que a forma mais elevada de corrigir é através da palavra. Mas muitas vezes, quem precisa de correção, certo? E eu estou falando como filho de Deus, porque Deus nos trata assim. Para as pessoas do mundo não há isso. E se você conhece a Deus, vemos no Antigo Testamento que não é bom que Deus nos deixe. Quando Deus nos deixa, acabou. Sabia disso? Tem pessoas que não têm mais convicção porque Deus os deixou. Tem pessoas que falam assim. História real. As pessoas participam do culto e sentam ali, e eles falam assim. Eu fazia isso, eu até chorava quando ouvia uma pregação, mas eu não consigo aceitar a Cristo. Eu escuto muitas pregações por muito tempo e digo não, não, não. E hoje eu não sinto mais nada. E dizem isso é bom.
Continue pregando o evangelho, mas não é para mim. E voltam para a escuridão. E ainda pedem para Deus os deixar. Tem gente assim, que vive desse jeito, ok? Mas essa é uma outra mensagem. Mas deixe-me falar isso. Nem todos estão assim. Não se preocupe, ok? Você não quer que Deus te deixe. Então, porque somos suas crianças, Deus nos trata como filhos. Posso ouvir um amém? Então, como Deus nos trata? Se somos incapazes de ouvir a sua palavra, se não lemos a Bíblia, não vamos à igreja para ouvir a pregação, como é que Deus trata como aquela filha que está vivendo em pecado e aquele filho que saiu da igreja muito tempo atrás? Isso acontece, certo? E não estou lançando dúvida sobre a questão da salvação deles. Eu creio que vão ser tratados, Deus não vai deixá-los. Como Deus vai tratá-los? Agora quero dizer que é pelas circunstâncias. Não usa doença, não usa enfermidade, mas como aconteceu comigo, havia uma parede no meu relacionamento. Certo? Deus não me queria naquele relacionamento. Ele levantou uma parede e parecia que eu batia a cabeça. E estava até sangrando, mas Deus que tinha levantado aquela parede. Está me ouvindo, igreja? Amém? Então Deus usa as circunstâncias. Deixe-me falar o que diz aqui mais embaixo. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito. Quando Deus nos corrige, é sempre para o nosso proveito. Olha que não é nem para a sua glória. Queremos que Ele tenha toda a glória, mas é para o nosso proveito. Brasileiros! Proveito! Todos nós gostamos de benefícios. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, diz a Bíblia. E aqui temos proveito. Amém? Deus faz para o proveito de quem? Nosso proveito. Amém? Para sermos participantes da sua santidade. Por causa do tratamento que você está passando, de repente você confessa mais. O Senhor Jesus é a minha justiça. O Senhor Jesus é a minha justiça. E se torna participante da sua santidade. Olha bem, participantes da sua santidade. Não está dizendo que pelo seu próprio esforço se torna santo. Mas sim participantes da sua santidade. Você aprende a receber. Por causa do treinamento que você está recebendo. Você aprende a se apropriar da plenitude que há nele. Posso ouvir um amém, igreja? Então, como Deus corrige nós que somos filhos dele? Eu disse que a melhor maneira é a palavra. Mas quando os que precisam de correção não estão ouvindo a palavra. Então, o próximo verso diz, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Agora essa palavra tristeza, na versão Rei Tiago diz peso. Certo? Aqui diz tristeza, mas uma tradução diz peso, certo? Ou seja, você está num tratamento pesado e não sabe por quê. Pode ser uma correção. Isso envolve frustração. Amém? Se você está num relacionamento errado, se está numa profissão errada, tem muita frustração. Sabe como eu sei que eu fui chamado ao ministério? Foi algo sobrenatural. Mas mesmo sendo sobrenatural, houve muita frustração. Eu estava indo bem, eu estava muito bem, estava fazendo muito dinheiro para uma companhia, mas um dia o Senhor disse para mim, se você não sair, eu vou parar tudo nessa companhia. Certo? E nunca aconteceu antes, mas realmente tudo parou. Foi no meu coração, não falei alto, mas disse, Senhor, faça. Aconteceu na semana seguinte. Segunda, terça, tudo naquela companhia parou e meu chefe chamou a todos nós, os executivos da companhia, e perguntou o que aconteceu. E naquela época o meu chefe já era salvo, recebeu a Cristo. Eu disse para ele, Deus me disse que se eu não sair, tudo ia parar nessa companhia. É melhor você ir, sabe? Então, isso nunca tinha acontecido antes, nada entrou. Naquela semana nada entrou e era uma companhia de muito sucesso. E foi algo sobrenatural, mas foi muito frustrante para mim. Porque eu até pensava que podia fazer muito dinheiro lá no mundo e ter sucesso para Deus. Essa visão de jovem e esses sonhos. Mas Deus me queria no ministério, ok? E naquela época a nossa igreja tinha somente um pouco mais de 100 pessoas. Quase 100, na verdade. Então, não havia nada no natural para que eu pudesse estar no ministério. Mas o Senhor me queria ali. Então eu comecei a passar por muitos tipos de frustrações. E se você está num relacionamento de casamento e tem muitas frustrações e brigas, fique! Você acha que eu não sei o que você está pensando?
A época de procurar a pessoa certa acabou. Não fale mais sobre isso, nem pense e sonhe sobre isso. Comece a pensar em ser a pessoa certa. Está me ouvindo? Em ser a pessoa certa, amém? Então, vamos usar aqui o verso 11. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza ou pesado, ok? Agora, se você está pensando que Deus vai somente corrigir com a palavra de Deus, então vamos trocar a palavra correção pela palavra de Deus, ok? Na verdade, a palavra de Deus ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Faz sentido? Isso encaixa? Então eu quero dizer que não fala só que Deus nos corrige com a sua palavra. O contexto aqui está muito claro. Foi um período difícil para os hebreus porque eles estavam passando por algo e Deus tratava deles. Está ouvindo, igreja? Então Deus pode tratar conosco baseado nas circunstâncias. E sabia que Jacó tinha aliança de Abraão, aliança da graça. Ou seja, Jacó viveu mais de 400 anos antes da lei ser dada, os 10 mandamentos. Então Jacó não viveu debaixo da lei. Ele não viveu debaixo da lei, certo? Certo? E alguns podem até dizer, olha bem, pastor, como Deus castigou Davi. Davi perdeu seu filho. Quando cometeu adultério com Batseba, aquela criança acabou morrendo. Bem, meu amigo, você não pode usar Davi como exemplo de castigo. Olha bem, eu vou explicar. Mesmo Deus tendo muita misericórdia, Davi estava sob a lei. Tem que comparar maçã com maçã, ok? Devemos falar de quem estava sob a graça. Abraão é um bom exemplo. Isaac, Jacó. Mas Davi estava sob a lei, então havia punição da lei. Mesmo Deus tendo tratado ele com misericórdia. E para você que já perdeu um filho, que morreu no ventre ou morreu até depois, deixe-me falar isso, o seu filho está crescendo no céu. Davi falou do filho que perdeu. Ele disse assim, eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Um dia, se o seu filho está no céu, você irá a ele. Através do arrebatamento, você irá a ele. Eles continuam crescendo no céu. De fato, eles foram poupados de todas as coisas ruins dessa vida. Estão crescendo no céu, ok? Olha para mim, igreja. Quando Deus trata, Ele não usa doenças, enfermidades, nada disso. Mas Deus trata conosco através da sua misericórdia. Ele usa circunstâncias, até frustrações. E aquelas pessoas cujo caráter é difícil tratar. Pessoas que creem em Deus, mas ainda usam esquemas. Eles roubam, mentem, enganam. Bem, temos o exemplo de Jacó. Jacó enganou seu pai, que estava cego na época, certo? Não podia ver bem. E então seu irmão, o irmão de Jacó, Esaú, era peludo. E o que aconteceu foi, a mãe o ajudou, colocando coisas nos seus braços. E quando eu falo da sua mãe, ele não era nenhum garoto, ele já tinha crescido. Ele poderia ter falado não, mas ele decidiu enganar o seu pai. E ele colocou um tipo de pelo de bode que ele pôs no braço, colocou aquilo muito bem, e o pai que era cego pensou que era Esaú. E o pai o abençoou. Quantos sabem que Jacó estava sob a aliança de Abraão, a aliança da graça? Você não vê Deus o repreendendo, mas tratando dele sim. Imediatamente Deus fala a Jacó, quando ele sai da sua casa fugindo do seu irmão, Deus disse, eu estarei com você, te abençoarei e te guardarei em todos os seus caminhos. É como se Deus não falasse nada do que ele fez. Mas anos depois, não anos depois, mas no mesmo ano, ele conheceu o seu futuro sogro, Labão, certo? Que era um mestre no engano. Então quando você engana, um dia vai ser enganado. Você diz, Deus, o teu favor, o que aconteceu com o teu favor? Sim. Gente que sempre engana, um dia vai ser enganado. E, olhando o futuro da vida de Jacó, Jacó enganou seu pai com pelo de bode. Seus filhos venderam José, seu filho favorito. Pegaram sua capa de várias cores, mataram um bode e derramaram sangue sobre a capa de José e disseram para o pai, sentimos muito, mas talvez um animal feroz ou uma besta do campo pegou José, matou José, e aqui está sua capa de várias cores com sangue. Ele foi enganado pelos filhos com sangue de bode. Ele enganou seu pai, agora os filhos o enganam. Escute bem isso, ok? Deus vai tratar de você. Ele vai treinar você. Ele nunca deixou Jacó.
Você entende? Ele viu José outra vez? Sim. Seu futuro foi bom e como foi? Amém? Mas Deus trata. E olha bem isso. Não temos que julgar ninguém. Deixa todos eles nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém? Deus vai tratar. Precisamos entender que nós não precisamos reforçar disciplina sobre ninguém. Quando se trata de família, o meu filho eu posso disciplinar, mas eu não posso disciplinar o seu filho na sua casa. Você está entendendo isso? Ok. Quero falar outra coisa. Deus nem sempre corrige com circunstâncias negativas. Às vezes acho que circunstâncias negativas é quando recusamos obstinadamente e persistentemente em não ouvir aquela voz pequena ou sua palavra. Então ele usa circunstâncias negativas, mas também acho que às vezes não percebemos que Deus usa boas coisas para nos ensinar. Sabe que Davi fez algo que não deveria ter feito? A Arca da Aliança que ele trouxe de volta para Israel, sabe como ele fez? Os filisteus colocaram a Arca da Aliança num carro de bois. Ok? Um carro de bois. Levaram a arca de volta. Deus permitiu que os filisteus fizessem assim. Mas Davi tinha que saber como a arca devia ser carregada. Mas sabe o que ele fez? Ele continuou fazendo aquilo. 20 anos demorou para a arca voltar. Davi construiu um outro carro de bois. E o que aconteceu? Um boi tropeçou, ok? E um homem chamado Uzá, cujo nome é muito interessante, que é sua força. Ele estendeu a sua mão, aquele homem que se chamava sua força, que estava ali, estendeu a sua mão, tocou a arca e morreu. Olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 13. Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá. A expressão aberto brecha, em outra versão, rompeu, é a palavra quebrantamento ou rompimento, como um rompimento de juízo. Foi uma brecha. Uma palavra, brecha, singular no hebraico, em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. A palavra romper é Perez. Sabe Shimon Peres? E eu o conheci no ano que ele morreu. Ele me deu algo especial, mas o fato é que Shimon Peres, seu nome, Perez é tirado dessa palavra, rompimento, ou brecha. Ok? E por isso, o nome daquele lugar foi Perez Uzá. Uma brecha em Uzá. Uma palavra. 1 Crônicas 13. E Davi se entristeceu muito, viu? Foi culpa dele. Estou certo? É possível um homem segundo o coração de Deus se entristecer com o Senhor? Quando na verdade era sua culpa, ele não sabia como carregar a arca? E ainda culpa o Senhor? Ok? Não se esqueça, aqui estavam sob a lei, na época. No próximo capítulo, algo acontece. Davi não queria mais levar a arca para Jerusalém e ele deixa na casa de Obed-Edom, que foi abençoado, e toda a sua casa, por causa da arca. E no próximo capítulo, Deus ensina Davi com uma vitória. O inimigo, os filisteus que fizeram o carro de bois, foram até o vale de Refaim, certo? Estavam todos ali. Aqui uma revelação que eu quero dar para você. Será que você aguenta? A palavra Refaim pode significar gigantes, mas também vem da palavra Rafá. Rafá é o quê? Cura. Refaim é plural, curas. Então, quando o inimigo vem e ele se aproxima e quer tomar a sua propriedade, e Deus tem cura e saúde para você, e o inimigo vem, Deus vai te dar a vitória. Sabe como Davi recebeu a vitória? Ele consultou a Deus. E é por isso que em tudo o que fizermos, devemos consultar a Deus, perguntar para Deus. Ore, amém? Dizendo, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás, e o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei. Próximo. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. Agora olha isso. E disse Davi, como se romperam, e a palavra ali é Perez. Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim, mestre de rompimentos. Ok? Pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim, mestre de rompimentos. Olha bem. A mesma palavra, Perez Uzá. Quando Deus trata do seu povo, veja só a misericórdia naquela época, foi só um rompimento singular. Mas quando fala dos inimigos, amém? São vários rompimentos, plural. O Senhor se torna mestre de rompimentos. E Deus ensinou a Davi.
Você está seguindo o seu estilo de fazerem coisas, seguindo a filosofia do ministério deles, e você construiu um carro de bois que os filisteus construíram, e neste momento estou te dando vitória sobre os filisteus. Deus pode te corrigir, te dando uma vitória. Deus pode te disciplinar e te corrigir, certo? Como ele fez com Pedro, dando para ele uma pescaria que afundava o barco e rompia as redes. Amém? E Davi disse, eu fui tão inocente porque tentei copiar os filisteus. Deus os derrotou dessa maneira. Esse é o capítulo 14. O próximo capítulo, a Bíblia diz, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Olha isso, Davi aprendeu sua lição. Ele não usou mais o carro de bois. Agora estava sobre os ombros dos levitas. Deus pode te ensinar com a vitória. Posso ouvir um amém? Agora, existem coisas, e isso pode ser como dizer, muito para compartilhar, mas quero dizer que esse mundo está caído e precisamos orar. Deixe-me falar isso. Deus não está no controle total desta terra. Rapidamente, Deus deu a terra para os filhos dos homens, certo? Para Adão. Os filhos dos homens deram ao diabo. A história de Gênesis. Um outro Adão, o último Adão, veio e tomou a autoridade de volta. Mas essa autoridade, ele não usa lá do céu. Ele disse, toda a autoridade é dada a mim, ide, portanto. Temos que trabalhar com ele. Isso acontece com oração. Quando oramos, Deus intervém. É por isso que parece que nada acontece até que oremos. Você está comigo? O diabo é um advogado. Jesus também é um advogado por 2000 anos. Pense nisso. Então, se você é um advogado, pode ser como Jesus ou o diabo. E o diabo sabe quando você se posiciona. Por isso ele faz assim. Preste atenção. Na noite da última ceia, quando Jesus oficializou a Santa Ceia do Senhor, o que os discípulos faziam? Disputavam entre si quem era maior entre eles. Dá para acreditar? Na mesma noite. O Senhor seria traído, estava no processo de ser traído. E eles disputavam quem era maior. E eu acho que era Pedro Simão que estava liderando tudo isso. Certo? Ele estava com um problema porque o Senhor virou para ele e disse para ele na ceia, o Senhor disse, Simão, Simão. Quando o Senhor usa o seu antigo nome, é porque ele está te lembrando que você está andando na carne. Pedro era o nome novo. Pedro quer dizer pedra. Simão era o seu nome da carne. E Jesus o usou repetindo para chamar sua atenção. Simão, Simão. Ele estava andando de acordo com a carne. E sabemos que ele confiava nos seus esforços. Porque naquela mesma noite ele estava dizendo, irei contigo à prisão, Senhor. Eu farei o que nenhum desses discípulos fará. Eu o seguirei até a morte, ele disse. Ele confiava nos seus esforços. E o Senhor então falou isso. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. E no grego, pediu é uma palavra forte. Satanás vos pediu, exigiu, para vos cirandar como o trigo. Agora, quero dizer algo. Por que isso acontece? Como Satanás pode ir a Deus e exigir essas coisas? Eu vou te falar. Ele não pediu pelos outros discípulos. Ele não pediu por João, por exemplo. Certo? Então por que Pedro? Porque ele tinha um problema com o ego, com seu orgulho. O amor pela preeminência. Quero falar algo mais. Eu acho que podemos passar por menos disciplina quando nos humilhamos. Amém? Aprendemos rapidamente. Deus não quer que você passe pelas provas. É por isso que na oração do Pai Nosso existe um pedaço que diz, não nos deixe cair em tentação. Pensamos que tentação tem tudo a ver com o pecado, mas a palavra tentação, perasmos, é também para testes. Não nos deixe cair em testes. No jardim do Getsêmani, Jesus disse aos discípulos, orai e vigiai para não entrardes em tentação. Então, se Jesus nos ensinou a orar para não entrarmos em tentação, eu vou orar todos os dias
para que eu e a minha família não entremos em tentação. Mesmo que eu estou ensinando que quando Deus nos testa é porque Ele está nos ensinando alguma coisa, Jesus nos ensinou a orar para não entrarmos em tentação, não há necessidade para isso. Você não entendeu? Porque Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, não nos deixes caírem para as mós, testes. E depois, falou para Pedro, no Getsemane, ore, fique acordado e ore para não entrar em tentação. Você está entendendo? Então devemos orar para não passarmos pelos testes. Posso ouvir um amém? Amém? Mas muitas vezes temos áreas nas nossas vidas que precisamos treinamento. Amém? Mas ao mesmo tempo eu estou orando todos os dias para o Senhor não me deixar cair em testes. Eu oro para a minha família para que não caia em tentação. Eu oro por você para que você não caia em testes. No final deste culto eu orarei por todos para que não entrem em testes. Ok? Você está entendendo isso? Eu já estou quase terminando. Escute bem. Satanás pediu pela vida de Simão para se andar como trigo. Quando eu era criança eu via minha mãe cozinhar um tipo de pão redondo, delicioso, muito bom mesmo. Você conhece esse pão? Muito bom. Número 1, forte. É muito bom. E eu ajudava e ela tinha uma peneira de metal, com pequenos buracos, e ela derramava o que ela chamava atá, que na verdade era o trigo, ali dentro. Amém? E o trigo era muito grosso, e dava para ver ainda muitos tipos de casca ainda no meio. E depois peneirávamos. Eu gostava de fazer isso. E depois saía aquele trigo branco. E a casca ficava ali. Satanás nessa passagem estava dizendo na verdade, quero peneirá-lo. Ok? E o que era a casca? Era o orgulho? O amor pela preeminência? Amém? Agora, existe algo muito lindo aqui. Jó disse, eu queria que houvesse alguém entre eu e Deus. Queria um mediador entre eu e Deus. Sabe o que ele estava pedindo? Jó? A nossa realidade. Nós temos alguém entre nós, um mediador entre Deus e nós. Seu nome é? E esta foi a oração que ele fez. Quando Satanás vem contra você, quando ele pensa que tem o direito, ok? Olha o que Jesus fala. Aqui nos fala que Jesus disse, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele não orou para Pedro não cair, porque sabemos que, infelizmente, sabemos que ele caiu. Como? Ele negou a Jesus 3 vezes. Jesus não orou para que ele não caísse. Mas no meio daquela falha, sua fé não desfaleceu. De fato, por que Jesus não orou para Pedro não cair? Porque Pedro iria dizer, olha, eu fui tentado, mas eu não pequei. Você caiu, e eu? Isso ia fortalecer a sua carne, e ele teve um problema, e Deus permitiu que ele passasse por isso. Mas Jesus orou para que sua fé não desfalecesse, e sua fé não desfaleceu. Além disso, o Senhor profetizou sua restauração, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Ele não só vê seus erros, amém? Ele vê sua restauração. Pedro caiu sim, mas quando o Senhor ressuscitou, o primeiro nome que ele mencionou foi para as mulheres que estavam no túmulo, falam para os meus irmãos, e Pedro. Pedro se levantou no dia de Pentecostes, pregou e 3.000 almas foram salvas. Outra vez ele se levantou e pregou, 5.000 almas se converteram. Era o mesmo Pedro, mas ele não queria mais a glória. Houve uma mudança no seu coração. Deixe-me falar isso para todos nós. Quero deixar algo claro. Sabe, você tem medo das suas fraquezas, mas na verdade elas são sua força. Por isso eu posso dizer que o seu problema são as áreas onde você é forte. Alguns olham para mim e dizem, pastor, você é forte em comunicação, em pregar. Onde você está errado. Essa é a minha maior fraqueza. Se conhecesse minha história, não foi somente na escola primária, mas até no 2º grau. Universidade. Amém? Na minha adolescência, eu era um gago. Eu gaguejava. Eu não conseguia falar uma frase inteira.
já conheci o Senhor e eu sempre ficava com vergonha de falar, ler, até mesmo na classe, sabe? As pessoas começavam a rir, minha orelha ficava vermelha e quanto mais ficava nervoso, mais eu não podia ler e gaguejava. Mas orei ao Senhor e disse, de qualquer maneira que o Senhor puder me usar, eu te dou a minha língua, a minha boca, eu te dou a minha vida. Amém? Me parece que a graça de Deus não pode fluir onde você é muito forte. Sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Onde você é fraco, a sua força então vem. Deus nos conquista com seu amor. Nós conquistamos Deus, e falo com reverência, conquistamos Deus com a nossa fraqueza. Quando somos fracos, Deus não nos deixa. Ele é atraído à fraqueza. Deixe-me falar isso. Quando Jacó estava forte, o mesmo Jacó que eu falei dele, sempre enganando, sempre usurpando, o nome dele Jacó quer dizer suplantador, sabe? E era isso que ele fazia, mas Deus transformou seu nome para Israel. Quando José enviou todas as caravanas cheias de presente do Egito para trazerem o seu pai Jacó, os seus filhos entraram na sua tenda e disseram, pai, nosso pai Jacó, José está vivo. E a Bíblia diz que ele disse a eles, Jacó disse, certo? Seu coração desfaleceu, porque ele não acreditou neles. Deus usou seu nome antigo. Jacó não acreditou. Mas ele saiu da sua tenda e viu a caravana cheia dos presentes do Egito que José mandou para ele. E ele disse, na Bíblia, Israel disse. Mesma pessoa, Israel disse. Agora sei, meu filho está vivo. Quando ele não estava acreditando, ele era Jacó. Mas quando ele acreditou, era Israel. Quando Simão Pedro confiou na sua própria força, ele era Simão. Está ouvindo, igreja? Amém? Quando Jacó lutava uma noite com um anjo, sabemos que não era um anjo, mas era a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lutavam e o Senhor parecia que queria ir embora e ele segurava. E aquele foi um momento muito, como se diz, de luta corporal, mas não era nada parecido com boxe, ok? E ele o segurava e ele não queria o deixar ir. E o Senhor tocou a coxa direita e ele caiu, ok? E é a parte mais forte do corpo, o osso mais forte, por isso ele caiu. E ficou fraco. E o Senhor não o deixou. E perguntou para ele, qual o teu nome? Agora se chamará Israel. E Israel é o quê? Deus o havia perguntado, qual o seu nome? Por que Deus fez isso? Porque muitos anos atrás, seu pai perguntou, quem é você? Ele respondeu, Esaú, o enganando. Deus pergunta, quem você é? Qual o seu nome? E ele diz, eu sou Jacó. Deus diz, não. Jacó quer dizer enganador, usurpador, suplantador, o enganador. Deus diz, não. Você é um príncipe. Você é Israel. E ele estava fraco. Imagine olhando para alguém. Essa pessoa está no chão, tremendo, com muitas dores, certo? Caído, deitado no chão. E alguém diz, você é um príncipe. O Senhor foi capturado por ele, porque ele é traído pela fraqueza. Quando ele estava forte, lutando, Deus queria deixá-lo. Mas quando ele ficou fraco, atraiu a Deus. Deixe-me falar isso. Não fique com vergonha de falar para o Senhor. Se você tem problema com ansiedade ou preocupação, e isso te incomoda, diga ao Senhor, eu sou uma pessoa ansiosa, Senhor. Esse sou eu. Senhor Jesus, me transforma nessa área. Tu és minha paz. Diga isso. Tu és minha paz. Eu não tenho paz em mim mesmo, Senhor. Tu és minha paz. Amém. Vai ficar surpreso como ele vai te transformar. Está ouvindo, igreja? Você está acompanhando? E se você se preocupa sempre com a sua saúde, sempre preocupado com isso, diga ao Senhor, Senhor, eu sou hipocondríaco. Esse sou eu, Senhor, um hipocondríaco. Transforma-me, Senhor, porque Tu és a minha justiça. Tu és minha justiça. Eu não tenho justiça própria, Senhor. Deus é atraído a isso. Amém? Ele não vai te deixar. E nós não queremos mostrar as nossas fraquezas aos amigos porque eles vão nos deixar. Não mostramos as fraquezas para as pessoas ao nosso redor porque eles vão nos deixar. Tudo em Hollywood
nos ensina a fazer justamente isso, certo? Tudo no mundo dos negócios é sobre agir dessa maneira. Mas no reino de Deus, quando você é real, Deus ama isso. Ah, Pastor Prince, eu queria ser jovem de novo. Eu sei o que senti semana passada. Eu queria ser uma adolescente de novo, eu queria ter 20 anos de novo. Sabe de algo? Escute a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus, eu quero terminar com isso. Isaías 40. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora escute. Os que querem ser jovens de novo, os que querem ser adolescentes de novo, escutem. Até os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Ouviu isso? Renovarão as suas forças no hebraico. Trocarão suas forças humanas pelas forças divinas. E eles terão asas sobrenaturais. E não importa qual seja a sua idade, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Moisés viveu isso. Caleb também. E amigo, em nós mesmos, olha bem, seja sincero, não há nada que se orgulhar. Nada para se orgulhar. Eu disse isso para minha esposa, sabe? Espero que no meu aniversário eles não falem muito de mim. Essa é a minha preocupação. Eu não gosto quando as pessoas falam muito de mim. Certo? Minha esposa disse, não se preocupe. É uma surpresa. Alguém diz, Pastor Prince, deixe-me falar isso. Quem é o Pastor Prince? Olha para isso. Pois quem é Paulo? Quem é Pastor Prince? Quem é Pastor Mark? Senão ministros pelos quais cresces e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Pastor Mark regou, mas Deus deu o crescimento. Se Deus não tivesse dado o crescimento, não estaríamos nesse prédio. Amém. Igreja, escute, é Deus. Tudo que você tem, Deus te deu, e Deus é tão gracioso que ele diz que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Mas diz no próximo verso, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Mesmo que o que fazemos é, na verdade, minúsculo. E é Ele que dá o crescimento, mas Deus diz, darei um galardão. Igreja, Deus é tão bom. Eu sei que essa é uma mensagem que você não grita e diz, aleluia, favor, favor, amém. Mas quero dizer isso. O resultado final daquilo que você está atravessando, e eu sei que você está passando por problemas, talvez um filho que se desviou. Quero encerrar com 2 testemunhos. Havia um garoto nessa igreja muitos anos atrás. Matthew Kahn. Diácono Matthew, seu filho, Isaac Kahn. Eu o vi quando ele nasceu, literalmente na casa de Deus. Você sabe, na família de Deus. Cresceu num ambiente divino. Sabe? Quando ele cresceu, quando adolescente, percebi que ele ficou um pouco rebelde. E aqui, na igreja, ele ficava bem assim, dormindo, com chiclete na boca. Eu nem sei se na verdade era chiclete. E na minha frente da Wendell ele estava muito rude, sabe? Do jeito de falar e, sabe? Matthew orava por ele e também Junior orava por ele. E ele sempre estava aqui porque os seus pais são líderes aqui. E ele sempre vinha. Mas com aquela atitude. Pais, se têm filhos assim, ouçam. Você deve sempre orar por eles. E Deus vai lidar com eles. Não sabemos quando aconteceu. Eles não sabem quando aconteceu. Isaac não sabe quando aconteceu. Mas um dia, a revelação caiu. Daqui até aqui. Isaac se transformou de uma tal maneira. Ele ama ao Senhor de todo o coração.
Ele começou a se tornar muito gentil, muito cavalheiro. Eu nunca vi um homem se tornar tão perto nessas áreas, de quase tanta perfeição, que é o primeiro homem que eu disse para minha esposa isso. E fiquei chocado quando me ouvi falar isso. Se existe alguém que eu quero que case com a Jéssica, é esse rapaz. Tanto que ele foi comigo para Israel como meu segurança. Sabe quando nós estávamos ali fazendo nossa turnê? Me desculpe, na verdade para a América. Ele foi. E ele sabia quando falar e quando ficar calado. Esse tipo de coisa não pode ser ensinada. Era maravilhosa a sua sabedoria. Ele ama Jesus. Tem muito sucesso hoje. Certo na sua carreira. Mas eu não sei quando que aconteceu que uma pessoa rebelde que de repente se transforma dessa maneira. E se você está orando pelo seu filho, quando a revelação cair, não somente vão mudar, mas vão fortalecer os seus irmãos. É 180 graus. Amém? Mais uma pessoa? A esposa do pastor Joe, Jocelyn Yeo. A favorita atleta de Singapura. Ela ganhou mais medalhas do que qualquer um. Quando sua mãe me procurou anos atrás, me disse, ore pela minha filha porque ela quase não vem para a igreja, ela sempre vem quando existe alguma ocasião especial, eventos especiais, e quando vinha sempre dormia. Eu pude ver. Nadadora favorita de Singapura. Ganhou medalhas de ouros, mas a mãe queria que ela conhecesse a Jesus. A maior prosperidade, igreja, é orar para que os seus conheçam a Jesus. Eu orei com ela, oramos juntos, sabe? E ela estava estudando nos Estados Unidos da América. Ela continuava disputando os vários torneios. E vivia uma vida de muitas festas. Festas. Um certo dia, ela voltou e a mãe a convidou à igreja. E eu me lembro, ela mesma me disse que ela dormiu todo o culto. Ok? Perto do final, quando convidamos as pessoas a aceitar Jesus Cristo, de alguma forma ela disse, Deus falou com ela. E ela veio. E foi uma das poucas pessoas naquele dia. Eu me lembro que tinha poucas. E ela estava ali e aceitou a Cristo. Sua vida foi transformada. Completamente. Você olha ao seu redor, tem pessoas que estão dormindo. Pare de colocar papel na boca deles e comece a sussurrar no ouvido deles dizendo, Deus tem um plano para a sua vida. Amém. Dê glórias a Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Posso orar por você no final deste culto? Agora mesmo. Certo? Que o Senhor não deixe você cair em testes, mas saiba que alguns testes são necessários. E a Bíblia diz que todos os filhos terão treinamento. Amém? Todos os filhos. Se estamos sem correção, somos bastardos e não filhos. Ok, então todos seremos corrigidos. Mas Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixe cair em testes. Amém? E eu creio que nós podemos pedir ao Senhor para nos livrar de muitos dos testes. Amém? Glória a Deus. Então, amigo, se está aqui hoje e você diz, pastor, ore por mim, pastor. Eu não entendi tudo que você disse, mas eu sinto o amor de Deus. E eu percebo que sou um pecador e Deus é um salvador e Ele quer me salvar. Ore por mim, pastor. Se esse é você, onde estiver agora mesmo, diga essas palavras bem alto ou bem baixo, como quiser. No seu coração e vamos te ajudar, ok? Mas diga isso ao Senhor porque Ele te ama. E é por isso que você está aqui hoje. Amém? Se você está assistindo pela televisão, onde estiver, faça essa oração também. E o maior milagre vai acontecer na sua vida. O milagre da transferência do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O reino da luz. Diga após mim, Pai Celestial, obrigado pelo dom do teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu prometeste que aquele que invocar o teu nome será salvo. Senhor Jesus, obrigado por ter morrido por mim naquela cruz e teres ressuscitado por mim, porque eu fui justificado pelo que fizeste. Teu sangue me lava. Teu sangue me justifica.
Senhor Jesus, Tu és meu Senhor e Salvador. Deus Todo-Poderoso, Tu és meu Pai. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido e muito amado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Fique em pé, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você agora e o Senhor falou comigo dizendo que quer que eu ore para que você receba sabedoria. Então a primeira coisa que eu vou orar é para que Deus te dê sabedoria e revelação. Que Josué foi cheio de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Sabedoria vem pela oração. E Salomão se tornou sábio pedindo a Deus. Amém. E não falo de conhecimento, mas sabedoria. A sabedoria do alto, que é primeiramente pura, pacífica e gentil, fácil de ser tratada. Quando a sabedoria de Deus vem, não te faz um soberbo. Na verdade, te humilha. Amém. Gentil, fácil de se tratar. Quero orar por você, para que essa sabedoria possa te levar a saber exatamente o que fazer durante toda a sua vida, e o que você está passando agora mesmo seja um teste. Peça sabedoria. Tiago diz, quando você está passando por tribulações, peça por sabedoria e peça com fé. Amém? Se é algo do diabo, nós repreendemos o diabo se está colocando sintomas no seu corpo. Não aceite isso como um teste de Deus. Repreenda o diabo, amém? Declare cura no seu corpo em nome de Jesus, porque ele é fiel. Mas às vezes há um tratamento acontecendo, que não é enfermidade nem doença, mas frustrações. Eu oro e peço sabedoria. Levante as suas mãos neste lugar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra e oramos também, Senhor, para que a Tua palavra não volte vazia. E oro, Pai, para que todos que escutaram a Tua palavra hoje, Pai, que essa palavra possa ser transferida da mente para dentro do coração. Bem dentro do nosso interior, Senhor, onde lá dentro tudo acontece. Senhor, nós pedimos transformação e não somente informação, Senhor. Senhor, oramos em nome de Jesus para que quando o Teu povo sair deste lugar nessa semana, Senhor, que haja uma revelação. Dê o espírito de sabedoria e revelação. Em nome de Jesus, no que diz respeito ao teste, ou a natureza do teste que estão atravessando, que não verão mesmo com algum desprezo, que não verão, Senhor, e menosprezarão, mas que aprenderão de Ti o que o Senhor quer que aprendam. Que essa parede que eles estão agora encontrando, Senhor, e que se for do Senhor uma coisa persistente, Pai, que o Senhor possa dar a ele a sabedoria de saber a diferença, ou se isso é um ataque do inimigo. Pai, em nome de Jesus, dê a cada um de nós a sabedoria, eu oro, e o espírito de revelação, e o Teu conhecimento. E agora, Pai, nós também oramos como o Senhor Jesus nos ensinou. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, passar por testes. Pai, nos humilhamos. Sabemos quando o Senhor nos humilha e não queremos que isso aconteça, Senhor. Então nos humilhamos, Senhor. Escute, humilhe-se a si mesmo. E Deus vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Eu ouço o Pai dizendo, Ele quer exaltar a muitos aqui. Mas você não está se humilhando. Deus está dizendo se humilhe. E se humilhar quer dizer não olhar para si, mas para Cristo. E dizer tudo o que eu tenho está em Ti, Senhor Jesus. Amém? E Ele vai te exaltar no tempo certo. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus te agradeço. Assim será. E todo o povo diga, amém. Amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.